Os magos se alegraram quando encontraram o Rei Salvador. Ouro, incenso e mirra simbolizaram a adoração daqueles que, durante meses, buscavam encontrar o Rei dos Reis. A pergunta pode ser feita a nós: já encontramos o Rei Salvador? Se o encontramos, nosso louvor e adoração devem ser como os magos, que deixaram tudo para seguir a estrela.
Assim como os pastores vieram à estrebaria, assim como os magos seguiram a estrela e se ajoelharam com reverência diante do rei bebê, possamos nós também prestar louvor e adoração ao Filho de Deus, Jesus. Só Tu és digno do nosso louvor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria fazer parte do coro, não me deixaram. Deve ser pela minha idade.
Não, não é não. É porque se eu entrar, eu estrago, irmãos. Então, graças a Deus pelos nossos irmãos queridos. Lindo, muito bonito, uma bênção vê-los aqui cantando e participando deste culto. Cantando tão bonito, não é? Exaltando o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a família de cada um dos irmãos. Obrigado, Rosângela. É uma bênção que os irmãos podem participar deste momento tão feliz. Meus irmãos, eu estou muito contente com este ano em geral, com tantas coisas que aconteceram. Deus tem nos abençoado aqui em nossa igreja, tantos desafios que nós temos assumido com responsabilidade perante o Senhor e temos contado com a graça de Deus, com sua misericórdia, nos sustentando, nos fortalecendo. E eu também estou muito feliz com o resultado obtido ontem na praça. Quantos estavam aqui na praça? Levantem a mão. Não sei se eu pergunto quem não estava. Peço para levantar a mão. Não vou pedir. Mas foi muito bom, irmãos. Foi muito bom. Nós tivemos um desafio muito grande ali. Eu estava muito tenso ontem, diante das situações que aconteceram. Nós temos orado e planejado este evento há muito tempo, e é um evento de grande porte, é um evento que nós vamos à praça pública mostrar o nosso rosto, a nossa face, não é? Então, o que acontece ali, de certo ou errado, reflete a vida da igreja. Então, a responsabilidade realmente é grande, uma equipe muito grande envolvida, trabalhando, alguns há meses, em cima de tudo que ia ser feito, os ensaios, a organização, as equipes, mas nós terceirizamos 3 serviços ali. O palco, aliás, 4 serviços. O palco, o som, a iluminação e os geradores. E a gente faz contrato, você sabe como é que é, faz contrato, ajeita tudo, acerta tudo direitinho, e tudo muito amarrado. O alvará da prefeitura só saiu na quarta-feira. Então, a gente não tem como montar antes, até a empresa quis montar o palco antes, a prefeitura bloqueou, não pode montar e tal. Então, foi aquele sufoco até que saísse esse alvará. Quando saiu o alvará, nós fomos à empresa, a empresa disse, pode ficar sossegados, sexta-feira, 11 horas da manhã, o palco está todo pronto, todo montado. Resultado, eles atrasaram 24 horas, entregaram sábado, 11h30. As equipes que foram para trabalhar lá na sexta-feira, de iluminação e som, ficaram parados. A iluminação ainda foi adiantando alguma coisa, mas o pessoal do som não tinha o que fazer. Então, os meninos ficaram deitados embaixo de um toldo o dia inteiro, sem fazer nada. E o que aconteceu? Acumulou tudo para o sábado. Então, a equipe de som começou a trabalhar no sábado, e foi chegando a hora do evento e as coisas não estavam prontas, faltava material e não tinha como, e não tinha ajustado. Nós deixamos de ter 2 ensaios importantes, que eram os ensaios finais, não conseguimos fazer esses ensaios. Então, nós estávamos ali, deu 7 horas da noite, mais de 7 horas, ainda o pessoal montando, colocando escada, arrumando, e não adiantava reclamar com o pessoal do som, porque a gente ia falar com eles e dizendo, mas a culpa não é nossa. A culpa foi do pessoal que atrasou o palco, não é? Então eu estava ali em cima daquele palco, tenso, orando ao Senhor, e na hora eu mandei uma mensagem para todos os nossos pastores, para que eles estivessem intercedendo, reunindo irmãos e orando ao Senhor. E ali no palco eu reuni o coro todo e a banda, e os irmãos que foi possível reunir ali, eu reuni e disse, irmãos, nós não temos nenhuma possibilidade de dar certo no que a gente vai fazer. Humanamente falando, não tem. Como é que você vai para uma praça pública, já chega a hora da apresentação, o equipamento não está montado, nada está pronto, não foi feito um ensaio geral. Humanamente falando, nós não temos como dar certo nesse evento. Só tem uma chance, o milagre de Deus acontecer. Só essa. Se o Senhor for conosco, se Ele nos abençoar, e Deus já tinha mostrado a sua graça ali para nós, porque os irmãos sabem que essa semana foi uma semana de muita chuva, não é? E a previsão da meteorologia é que a chuva só iria terminar no domingo. Então nós estávamos orando ao Senhor. E ontem Deus nos presenteou com aquele sol maravilhoso o dia inteiro, um dia quente, bem ventilado. Foi excelente, um momento perfeito de Deus. Então nós oramos ao Senhor e dissemos, Senhor,
nós precisamos do Senhor. O Senhor vai ter que nos abençoar aqui. Se o Senhor quer que a gente se apresente, nós precisamos de um milagre do Senhor. E Deus, generoso como é, cheio de graça, sinalizou ali a sua presença e a sua intervenção, e a programação foi uma bênção para a glória do Senhor. Muitas pessoas de fora, muitas pessoas ali reunidas, muita gente sentada, muita gente de pé, pessoas passando, eu estava de cima do palco e observava, pessoas que vinham pelas calçadas, paravam do outro lado da avenida e ficavam olhando, depois atravessavam e se aproximavam, e foi uma grande bênção, e foi só metade do que vai ser feito, nós ainda temos a outra metade hoje, e vamos estar ali para a glória do Senhor. Agora é necessário que esteja toda a igreja junto ali, que os irmãos estejam ali, não é? Porque quando nós estamos ali, nós estamos fazendo volume, nós estamos dirigindo a atenção das pessoas, nós estamos ajudando um ao outro que está ali por perto, querendo ver o que é que está acontecendo. Nós estamos ali o tempo todo analisando o que é que está acontecendo, intercedendo e intervindo na vida das pessoas. Agora, claro, não podia deixar de dar uma bronquinha na igreja, não é? Irmãos, eu recebi muitas reclamações que os nossos irmãos, os crentes, conversavam demais na praça, batiam papo. Ô irmão, e o piruzão, vai sair o peru lá e tal. Ô, eu vou lá, não sei o quê. Um conversa com o outro, alto, na hora da apresentação. Na hora da apresentação, irmãos nossos conversando e trocando ideias e tal, e falando coisas que não tinham nada a ver com o momento. Irmãos amados, aquele momento ali é um momento de grande batalha espiritual. Não é verdade? É um momento muito importante, é um momento sagrado, é um momento de culto a Deus. Não é um passeio que a gente está fazendo na praça. Eu não estou dizendo que a gente vai chegar lá e ficar aquele soldadinho de chumbo, sem olhar para ninguém, não é isso. É ter a sabedoria, o equilíbrio, de olhar as pessoas, de ver se alguém tem uma necessidade. Por exemplo, tinham várias senhoras de pé, que não eram da nossa igreja, que eram visitantes, e vários marmanjos da nossa igreja sentados em cadeira. E algumas irmãs pediram, você pode sair? Não, eu não vou sair não. O camarada guardou lugar para a namorada dele que não chegava. E não quis dar lugar para as velhinhas que estavam ali. Então a gente tem que ter sabedoria. Se nós estamos na rua, fazendo uma programação dessa, todos nós somos protagonistas. Não é só quem está no palco cantando, representando, ou lidando com os equipamentos, ou pregando. Não é só aquele grupo ali que está trabalhando. Se nós vamos à praça, todos nós, crentes em Cristo Jesus, somos responsáveis pelo que está acontecendo. Então, se você está ali, está observando, fique atento, foque o seu pensamento, o seu coração na programação e ajude a focar a atenção daqueles que estão ou passando, ou que vieram e estão visitando o local. Vamos focar a atenção dessas pessoas para tudo que está acontecendo ali. E Deus vai completar essa obra através da sua palavra, do seu Espírito Santo, tocando no coração das pessoas. Amém, meus irmãos? Amém? Então vamos para a praça, vamos com alegria, vamos com muita disposição, vamos realmente marcar ali presença naquele lugar. É uma forma de nós saudarmos os nossos vizinhos, é uma forma de dizermos que nós estamos aqui nesse bairro, que estamos à disposição. Ontem nós apresentamos ali um pequeno vídeo da ABM, mostrando o trabalho com as nossas crianças. Os irmãos sabem que a ABM, nós estamos trazendo a ABM lá da Jorge Amado para um imóvel aqui do lado, né? Então, 4 imóveis para cima do nosso, a ABM vai ficar aqui nesse lugar. Estamos entregando aquele imóvel lá e colocando tudo, centralizando aqui, próximo de nós, todo o nosso projeto social. Então, a gente vai começar o ano dando muita ênfase a isso e dando à igreja a oportunidade de viver mais o dia a dia do que acontece, de todo o universo que está sendo realizado de ação social da igreja. Então, ontem lá na praça foi passado um pequeno vídeo sobre isso, as pessoas olham, admiram, falam, poxa, eu não sabia que essa igreja fazia esse tipo de coisa, não é? As pessoas têm uma visão totalmente equivocada do que é a igreja do Senhor. Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos até a praça, vamos nos unir, pegue folhetos, junte com o pessoal de evangelismo, tem uma pequena
tenda lá, um toldozinho branco, que tem material, se você quer evangelizar, se você quer entregar alguma coisa, fique próximo das pessoas, observe quem está em todos os lugares, para que a gente possa dar o máximo de atenção possível àquelas famílias e saudá-los com a graça de Cristo e com a mensagem mais poderosa deste mundo que pode transformar os seus corações. Você crê nisso? Os irmãos creem que a mensagem que nós temos nos nossos lábios, ela é poderosa da parte de Deus para provocar um rebuliço nesse bairro? Você crê nisso? Então vamos lá, vamos até lá, vamos avançar e vamos estar lá atentos, em oração, olhando para as pessoas e focados e evitando as conversas paralelas que só vão atrapalhar aquele momento tão especial. Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 67. É a profecia que Deus deu por meio de Zacarias, o pai de João Batista, uma dupla profecia. Profecia essa que fala sobre João Batista, mas fala principalmente sobre Jesus. Gabriel, joga um pouquinho de retorno para mim aqui, por favor. Profecia que fala sobre o Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, do verso 67 para frente. Zacarias, o seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele todos os dias da nossa vida. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te bendizemos porque esta profecia foi cumprida e nós fazemos parte dela, Senhor. Nós te exaltamos porque aquele momento tão singular, que dividiu a história da humanidade, alcançou o nosso entendimento, o nosso coração e transformou também a nossa história. E hoje, quando olhamos para as Escrituras e vemos esse texto tão claro para nós, talvez tão difícil de entender naquela época, mas tão claro diante dos nossos olhos, nós celebramos com grande alegria, porque podemos fazer parte disso, Senhor. E pedimos que o Senhor fale, continue falando ao nosso coração, que a nossa alma esteja sensível à Tua voz, ao Teu propósito, ao Teu plano na nossa existência, Senhor. Muito obrigado, nós te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esta é mais uma das belas profecias da palavra de Deus, que precisam ser lidas não apenas no Natal, mas em todas as outras épocas do ano, e que faz referência à vinda de Jesus a este mundo, à vinda do Messias a este mundo. E é um texto lindo, profundo, significativo, existem muitos elementos nele que são especiais, mas eu quero fazer apenas 2 destaques. Eu quero olhar para o texto todo primeiro e depois finalizar fazendo 2 destaques especiais. É interessante como Deus traz ao coração de Zacarias um sentimento, uma revelação clara acerca de qual o propósito da vinda de Jesus a este mundo e o que é que Ele iria fazer nas nossas vidas. Então o Senhor diz pela boca de Zacarias, no verso 71, que Ele viria para nos livrar dos nossos inimigos e da mão daqueles que nos odeiam ou nos aborrecem. Óbvio que, diante da percepção dos judeus, naquele período, inimigos tinham muito mais a ver com as nações
que disputavam espaço e reino e riquezas e terras, do que propriamente a percepção que hoje nós temos, clarificada pelo Novo Testamento, pelos ensinamentos de Jesus e depois pela chegada da igreja e os ensinamentos de Paulo, de João, de Pedro, acerca desta grande influência do inferno, desta batalha espiritual que se desenrola sobre os filhos de Deus. Não havia no Antigo Testamento uma percepção tão clara de Satanás e de todos os seus agentes, como isso é mostrado de maneira tão óbvia, tão objetiva, tão clara no Novo Testamento. Mas o Senhor Jesus viria, portanto, para nos livrar de Satanás, do império das trevas e de todas as pressões infernais que incidem sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Eu quero relembrar a você que uma das profecias acerca da vinda de Jesus a este mundo nos diz que ele viria e ele iria esmagar a cabeça da serpente. Então é a ação de Deus, através de Cristo Jesus, nos livrando dos nossos inimigos. O verso 72, ele diz que ele viria também para manifestar a misericórdia do Senhor, a graça de Deus, a sua paciência conosco. E haja paciência, irmãos. Eu não sei você, mas tem hora que eu olho para mim e eu penso, Deus, que bom que o Senhor é misericordioso. Eu não sei se isso acontece com você. De vez em quando você olha e fala, oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor é tão misericordioso. E o Senhor tem tanta paciência comigo. Porque nem eu tenho paciência comigo de vez em quando. Nem eu consigo ter paciência comigo. Não é? Mas o Senhor é misericordioso. Ele continua falando aí no verso 72 que a vinda do Messias iria nos lembrar da santa aliança, do juramento que ele jurou ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos. Agora olha interessante essa expressão, né? Ele relembra a promessa de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu o que o Senhor prometeu, cumpriu a sua promessa, o Senhor cumpriu o seu juramento sobre as nossas vidas. E ele diz assim, que libertados da mão dos nossos inimigos, faríamos duas coisas. Observa comigo. Primeiro, serviríamos sem temor. Eu estou aí no verso 74. Libertados da mão dos nossos inimigos, nós os serviríamos sem temor. E verso 75, também em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Deixa eu concentrar o meu pensamento nesses dois conceitos dessa profecia, que são muito especiais. E eu quero começar pelo conceito da santidade, do verso 75. Porque, irmãos, há uma ligação muito clara entre este texto e a palavra de Jesus lá em João, no capítulo 15. Você não precisa abrir, porque eu só vou fazer uma referência a este texto. No capítulo 15 de João, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele atira, mas ele limpa toda aquela que dá fruto, para que ela dê mais fruto ainda. Há uma ligação muito estreita entre os dois conceitos da profecia e esta palavra de Jesus. E elas têm a ver com o serviço prestado a Deus e a santidade vivida na presença do Senhor. Então observa primeiro o aspecto da santidade. Jesus diz, olha, se você é uma vara, você está conectado à videira. Você está ligado a Cristo Jesus. E se você está ligado a Cristo Jesus, você vai ser purificado por Cristo Jesus. Todos os dias. O conceito da purificação, ou da vida vivida a partir de uma santidade estendida na direção de Deus, não é algo de fachada, não é algo que eu faço para impressionar as pessoas. Ele deixa isso muito claro, em santidade e justiça perante Ele. Alguma coisa que você faz por consciência diante de Deus, que tem a ver com este trabalho prolongado de Deus, de ajustar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso comportamento, dentro da percepção e da santidade da justiça de Deus. Então veja, a Bíblia é muito clara nisso. O perdão de Deus, que nos torna
justificados perante Ele em amor, este perdão é concedido não com mérito no esforço humano. Nenhum de nós aqui consegue alcançar o perdão de Deus em Cristo Jesus por mérito pessoal. Não existe isso. Você não consegue alcançar a salvação, não consegue alcançar a redenção através do seu esforço. Olha, eu vou aqui fazer tudo certinho e por causa disso Deus vai me aceitar, vai me amar, vai me perdoar e vai me introduzir no céu. Não, nós não conseguimos isso. E Deus, já sabendo disso antecipadamente, enviou Jesus ao mundo para que por meio dele nós fôssemos justificados. Então não tem como uma pessoa chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu cheguei à tua presença porque mereço, olha, eu agi certo, eu paguei minhas contas, eu não menti, eu não falei mal de ninguém, eu não fiz nada errado e tal, eu não roubei, não matei, não me prostituí, então olha, eu estou aqui e eu sou digno de estar na sua presença. Alguém seria digno de chegar a esse ponto? Não. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como. Então Deus vem e nos perdoa na cruz através de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Este é um ato pontual de Deus, que lhe custou muito, mas muito caro. Os nossos pecados foram pagos com o sangue de Cristo, na cruz do Calvário. Custou muito caro para Ele, mas não para nós. E aí olha o que acontece. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender o que é que significa ter os seus pecados perdoados por meio do sangue de Jesus. Foi pago um alto preço, preço de cruz. O grande problema é que aquilo que não sai do nosso bolso, nem sempre a gente valoriza. A gente acha, poxa, eu não precisei pagar, eu não sei quanto isso custou. Então, às vezes, a gente despreza o perdão de Deus. Acontece que quando você é levado aos pés da cruz em arrependimento, quando eu e você somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus e nós chegamos arrependidos aos pés da cruz, nós percebemos quão significativa foi a ação de Jesus. Quão importante a redenção que vem a partir da cruz do Calvário, para nos redimir, para nos restaurar, para nos transformar neste mundo. E somos introduzidos na glória celestial, de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então é o perdão de Deus que é algo absoluto, pontual e definitivo. Nós fomos perdoados por Jesus Cristo. Pronto. Agora veja, João diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para, primeiro, perdoar os nossos pecados. Algo pontual, que o Senhor faz no momento do arrependimento, do quebrantamento, que o Espírito vem, toca um coração, essa pessoa se humilha na presença de Deus e Deus o perdoa. Mas Ele diz também que além de perdoar os pecados, Ele faz o quê? Nos purifica de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O processo de purificação, ele difere do processo de perdão. O perdão vem de Deus, é absoluto, é uma ação que nasce no coração de Deus, é mérito de Jesus, nós não merecemos, mas Ele faz por nós, por sua graça. O processo de purificação é um trabalho prolongado de Deus na nossa vida, na nossa história. É como se Deus estivesse neste mundo nos preparando para habitar a glória celestial. É como se Deus estivesse nos transformando dia a dia à imagem de Cristo. Um processo difícil, irmãos. Difícil, trabalhoso. Jesus diz que ele é dolorido. Você é o ramo ligado à videira,
E ele olha e fala assim: este ramo que está ligado à videira já dá fruto, mas ele precisa dar mais fruto ainda. E para dar mais fruto ainda, o que tem que ser feito? Ele tem que ser limpo, podado, trabalhado. Isso me lembra aquela erva, é um parasita que nas cidades do interior, ou aqui também pode acontecer isso, ele vem, essa parasita vem, ela brota no solo, mas ela desce ao lado das árvores e ela vai crescendo ao redor da árvore toda. Quem já viu aqui? Ele vai traçando a árvore inteira, vai traçando. E tem hora que você olha e fica até bonito. É um negócio verdinho assim, você olha e fala: uau, que bonito aquela árvore está. Aquele negócio vai subindo a árvore, assim, vai tomando os galhos, e vai. Eu me lembro de lá em Boipeba ter visto uma dessa. Eu olhei, até que um dia eu falei: tem alguma coisa estranha nesse negócio. Porque aquela erva estava por cima da árvore, toda verde, mas eu percebi que por baixo dela, o que estava acontecendo? A árvore estava secando, morrendo. O pecado é assim. Ele vai se infiltrando na nossa vida, se enraizando, ele vai estabelecendo suas áreas de domínio do nosso comportamento, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Ele vai se ajustando, se moldando, e verdinho, disfarçado. E você não percebe que o pecado aos poucos vai retirando a energia do coração, o prazer, a alegria de estar na presença de Deus, o desejo de frutificar para Deus. O pecado vai tirando essas coisas. O pecado vai se infiltrando, se enraizando na nossa vida. Qual é a solução, irmãos? Facão é a solução. Não é outra. Porque se você aplica um remédio, você mata a planta junto. Então você tem que pegar um facão e você tem que sair cortando aquele negócio, cortando e separando aquilo da árvore. E à medida que você vai podando e você vai cortando e tirando aquele parasita, você vai cortando também pedaços daquela árvore, você vai estragando aquela árvore e você vai, e às vezes ela fica ali, só o cabinho, as folhas caem e fica só aquilo e alguns brotinhos para começar o ciclo todo de novo. É dolorido, mas é um trabalho de Deus que Ele precisa fazer na minha vida e na sua vida para transformar a nossa mente, ou como foi dito através da profecia de Zacarias, para que a gente possa viver a vida nele, em santidade e em justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida, da nossa história. Meus irmãos, quem mais nos conhece por dentro é a nossa família. Se nós queremos avaliar o grau de crescimento em santidade diante de Deus, nós temos que perguntar para a nossa família, para quem vive com a gente dentro da nossa casa. Experimente chegar para os seus familiares e falar assim: você acha que eu estou crescendo em santidade diante de Deus? O que ele vai responder? O que o marido vai responder? O que a esposa vai responder? O que é que os filhos vão responder? Esse é o primeiro ponto, fundamental, viver em santidade. Se você está conectado à videira, está conectado a Jesus, ligado a esse Jesus, você quer viver em santidade. O segundo ponto tem a ver com essa questão dele dizer que nós somos libertados das mãos dos nossos inimigos para servir a Deus em temor. Serviço a Deus, o trabalho a Deus, que é o resultado dessa nossa relação com o Senhor. O trabalho que de alguma maneira toma conta de nós e nos constrange, não é porque alguém diz que tem que ser feito, mas é algo que brota, que nasce dentro do nosso coração. Um exemplo claro disso está em segundo livro de Reis, no capítulo 7. A história é muito interessante, é a história dos leprosos que viviam em Samaria e foram colocados para fora. E você lembra disso? Quando aparecia uma pessoa com lepra,
dentro da cidade, essa pessoa obrigatoriamente tinha que ser retirada da cidade, fora dos muros, a uma certa distância, e acampava lá e vivia, portanto, na periferia da cidade. E os moradores da cidade jogavam comida e suprimento por cima do muro. E os leprosos vinham ao pé do muro, pegavam a comida, mas tinham que voltar para o lugar deles. Acontece que os assírios cercaram o povo de Israel. Cercaram a cidade toda e sitiaram todo ao redor da cidade. Então eles tinham uma técnica para destruir uma cidade. Eles cercavam a cidade inteira com o seu exército, não deixavam ninguém entrar e ninguém sair. Logo não havia suprimento nenhum na cidade. Algumas vezes eles interrompiam a corrente de água. Haviam sistemas de irrigação, e eles interrompiam e destruíam aquilo, e ficavam ali do lado de fora esperando, e as pessoas começavam a morrer de fome, de sede, os animais morriam porque não tinham o que comer, e começou a virar um caos dentro da cidade. Os leprosos estão aqui, entre a cidade e entre o arraial dos assírios. E o povo de Israel morrendo de fome dentro da cidade. Aí os leprosos olham um para o outro e dizem assim, olha, a gente não tem muita opção, não é? Se a gente for para dentro da cidade, o povo está passando fome na cidade, e não vão dar para a gente o que comer. Se a gente for até o arraial dos assírios, eles podem tirar a nossa vida, mas o que adianta? De qualquer jeito a gente vai morrer. Então a nossa única opção é ir até o arraial dos assírios e ver se a gente consegue alguma coisa para comer lá. Vamos arriscar. E eles vão até o acampamento dos assírios. E quando chegam no acampamento dos assírios, o texto diz que está cheio de suprimento. Existem animais, existem bens, existem ouro, objetos de ouro, de prata e muita comida. E não tem ninguém lá, porque naquela noite Deus mandou um som de um exército se aproximando, e os assírios disseram, uau, o rei de Israel fez um acordo com o rei do Egito e com outros reis da região para poder destruir a gente. E eles saíram correndo e abandonaram tudo, largaram tudo e foram embora, fugiram. Falaram, a gente não vai ficar aqui não. Então quando os leprosos chegam, aquela abundância, aquela fartura de comida, de bens, de coisas, de roupas, e eles começam a se divertir com aquilo, e começam a comer, e começam a vestir as roupas, e pegam objetos de ouro, objetos de prata, cavam buracos, enterram para vir buscar mais tarde, e eles começam a ajeitar a vida deles. E de repente, um daqueles leprosos diz assim, não é justo o que a gente está fazendo. Não é justo o que a gente está fazendo. Como é que nós recebemos tanta bênção e a gente não faz nada? Antes, é nosso dever voltar e avisar aos outros da nossa nação, para que eles também venham aqui e comam desses despojos e sejam abençoados. E eles voltam e vão até a porta de Jerusalém e dizem, olha, tem muita riqueza lá, eles foram embora, abandonaram o acampamento, tem animais, tem comida, tem tudo. Lembre-se que o profeta Eliseu tinha dito assim, no dia anterior, Eliseu disse, amanhã, a essa hora, vai ter o dobro de farinha, o dobro de azeite, vai ter muita coisa aqui. E tinha um camarada lá dentro do povo de Israel, que era amigo do rei, era um tipo um imediato do rei. E ele chega para o profeta e diz assim, nem se Deus, o Deus do céu quiser, a gente vai ter o que comer aqui. E Eliseu olha para ele e diz assim, nós vamos ter, Deus vai cumprir a profecia, mas você não vai comer dela. Isso aconteceu no dia anterior. Nesse dia os leprosos vêm e dão um grito lá, e o porteiro ouve a história toda, e vai e conta ao rei. Aí o rei diz, não, isso deve ser armação dos assírios, certamente eles fizeram isso para que quando a gente chegar lá, eles se juntem e nos peguem. Então o que a gente vai fazer? Pegaram os 4 últimos cavalos que tinham,
Os outros tinham morrido. Pegaram aqueles cavalos, colocaram 4 mensageiros em cima e mandaram lá no meio do acampamento dos assírios. Eles vão, chegam e constatam, é verdade, tem comida em abundância, tem roupa em abundância, tem objetos em abundância. E eles pegam aquilo tudo e voltam e dizem, olha, é verdade, realmente tem comida em abundância. E quando dizem isso, as pessoas enlouquecem e saem correndo na direção do portão, que nem doidos, para irem saquear o acampamento dos assírios. E tem um camarada no portão. Quem é? Quem é que está no portão? É o cara que disse para Eliseu, nem se Deus quiser, vocês vão ter comida amanhã. E o povo passa correndo tão desesperado, que atropela o homem, mata o homem, ele é pisoteado e morre na entrada de Jerusalém. Morre ali, porque desconfiou da promessa de Deus. Desconfiou daquilo que o Senhor falou. Irmãos, eu olho para a vida daqueles leprosos e fico pensando, meu Deus do céu, como a Bíblia é inteligente, como Deus é sábio, e chama a nossa atenção e nos atrai para o propósito dele para nós. Nós recebemos a maior bênção deste mundo, e esta bênção é Jesus Cristo. Este é o maior presente do céu para nós. Mas você já percebeu que às vezes nós estamos tão ali apavorados, comendo daquilo, bebendo daquilo, aproveitando do que Deus faz por nós, mas nem sempre a gente para e tem a mesma consciência daqueles leprosos. Nem sempre a gente para e diz assim, não é justo o que nós estamos fazendo. Não é justo. Não é justo que eu seja abençoado. Não é justo que eu receba tudo isso da parte de Deus e me cale. Eu sou servo de Deus. É meu dever voltar, é meu dever gritar, é o meu dever anunciar que Deus tem provisão do céu à disposição de outros. Isso para mim é um alerta, irmãos. Às vezes nós sabemos disso. Nós cremos que Jesus veio salvar este mundo. Nós acreditamos de coração que Jesus Cristo é o maior presente de Deus, e falamos sobre isso no Natal. Mas nem sempre nós damos um testemunho verdadeiro, autêntico da nossa fé cristã. Às vezes nós passamos dias da nossa vida calados, e não comunicamos a ninguém a mensagem do Evangelho, e não dizemos para ninguém o que está acontecendo. O que eu aprendo com isso tudo, irmãos, são os destaques de Jesus em João 15. Primeiro, não é possível ser cristão e estar desconectado. Mas se eu estou conectado com Jesus, eu vou frutificar. Talvez você pergunte, por que eu não estou frutificando? Talvez a vara esteja suja, precisa ser limpa, podada. Essas duas partes da profecia de Zacarias estão intimamente ligadas uma à outra. Se você está unido à videira, se você está unido a Cristo Jesus, você vai frutificar, você vai contar, você vai falar com alegria, você vai se envolver, você vai estar conectado, você vai estar totalmente engajado, porque você sabe que uma vida de frutos glorifica o nome de Deus, exalta o nome de Deus. Que frutos são esses? O amor. Jesus fala isso em João 15, o amor é um fruto. O trabalho prestado a Deus com responsabilidade, com fidelidade. Eu estava aqui pensando, irmãos, em toda a programação que aconteceu agora e tem acontecido, essa programação de Natal lá na praça, tantos irmãos nossos que estão assim com o coração naquilo. Tem hora que eu fico constrangido, eu confesso para os irmãos, tem hora que eu fico constrangido de ver como algumas pessoas se doam por aquilo. Tem alguns homens da igreja que estão lá desde ontem, 7 da manhã, ficaram lá de 7 da manhã até 11h30 da noite, 11h30 da noite. E hoje de manhã eu passei por aqui e dei a volta e alguns já estavam lá, substituindo um ao outro, engajados ali, tomando conta, todos aqueles equipamentos na rua, eles ali colados, tomando conta,
atendendo às necessidades, pessoas que amaram isso desde o começo, que trabalharam no planejamento, que se esforçaram, que fizeram contato com autoridades para conseguir documentações, que ensaiaram horas e horas e horas e horas aqui, as pessoas vinham e ensaiavam, meses seguidos, pessoas que doaram recursos financeiros para que essa programação acontecesse. E olha, quando uma pessoa coloca a mão no bolso, tira recurso pessoal e dá para uma programação dessa, é porque realmente essa pessoa ama o trabalho de Deus. A gente prova que ama o trabalho de Deus quando a gente tem coragem de investir dos nossos recursos. De alguma coisa que você pode dizer assim, poxa, mas eu tenho tanta necessidade em casa, eu tenho tanta coisa para resolver aqui, mas de repente você olha e fala assim, mas não é justo. Eu tenho sido tão abençoado por Deus, não é justo eu segurar isso para mim, eu reter isso só para mim. Não, eu preciso acreditar que esse investimento no reino de Deus vai valer a pena e que muitos outros vão comer também, vão ser abençoados, vão vestir, vão receber a palavra de Deus, este presente extraordinário que é Jesus. É um trabalho, irmãos, que envolve você, que engaja você, você é tomado por isso e você fala, eu quero estar perto. E às vezes nós perdemos esse sentimento quando perdemos o senso da santidade, de viver uma vida de justiça diante de Deus. As ervas vão subindo por cima desta árvore, vão subindo por cima deste galho, vão cobrindo ele, e você olha, ele está verdinho, é uma ilusão de ótica, está verdinho. Mas lá no fundo, tem coisa que está fora do lugar. Tem coisa na nossa vida que não está consertada. Há algum tipo de pecado arraigado ao pensamento. Há uma sensação de egoísmo dentro de nós. Há uma falta de percepção da comunhão com Deus, da solitude, daquele momento especial de oração diário. Observa, você pode começar a trabalhar. Eu trabalho para a igreja, para Deus, para o evangelismo e tal, mas você deixa de lado a vida com Deus. O que acontece? O trabalho começa a virar um peso, um fardo. Você faz, mas se cansa muito e a alma fica estressada e não tem prazer naquilo. Está fazendo por obrigação, por senso de obrigação, mas não por amor, não por gratidão a Deus. E outros pecados vão se enraizando dentro de nós, atrapalham o nosso pensamento, a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos. Nós começamos a nos tornar pessoas impacientes demais, nervosas demais, irascíveis demais. Muito egoístas. Não nos relacionamos bem com os da nossa própria casa. É por isso que eu volto a dizer, quem melhor sabe do nosso desenvolvimento espiritual são os nossos familiares. É o marido que sabe, é a esposa. Os nossos filhos sabem se nós estamos crescendo na fé, se nós estamos crescendo em santidade. Eu acho bonita a expressão dele, que a gente tinha que ser libertado da mão dos inimigos e servir ao Senhor sem temor, mas também em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. O que é isso? Eu não vivo a santidade porque eu quero impressionar a minha família, mas eu vivo diante de Deus. E se eu experimento santidade diante de Deus, a minha família percebe isso. Minha família percebe isso. Então as coisas começam dentro da nossa casa. Você gostaria de perguntar para Deus se você está crescendo em santidade? Pergunte para sua família. Pergunte para sua família. Pergunte para os que estão dentro da sua casa. Você acha que eu estou crescendo em santidade? Você acha que eu tenho crescido no conhecimento de Deus? Pergunte, tenha coragem de perguntar, não tenha medo da resposta. E se não tivermos, irmãos, a gente precisa voltar ao Senhor, voltar aos pés da cruz, nos humilharmos diante do Senhor, quebrar o nosso coração, perguntar para Deus, Senhor, o que é que está acontecendo aqui que eu não estou vendo? Aparentemente está tudo bem, mas por trás não está. Por trás dessa erva tem uma árvore que está secando aos poucos, que está perdendo vigor, que está perdendo alegria de envolver o coração, a alma, a vida no reino de Deus, de estar conectado,
de estar se distanciando cada vez mais do pecado, desejo de frutificar para Deus, exaltar a Deus com os frutos e crescendo em amor, amando mais as pessoas, amando mais aqueles que são próximos, mas amando mais aqueles que estão neste mundo também, e pagando o preço de viver para o reino de Deus. Irmãos, isso é complexo, não é uma coisa simples. Eu queria chamar a sua atenção nessa manhã. Eu e você precisamos voltar para o Senhor. Eu e você precisamos ter coragem e não nos acomodarmos e pensar assim: eu vou viver a minha vida, eu vou tocando do jeito que está aqui. O Senhor não me deu as condições que eu queria, eu não tenho as condições, a minha família é um problema, o meu marido me abandonou, os meus filhos são um problema, eu não tenho um trabalho bom, Deus não me abençoou, então eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Não. Talvez muitas dessas coisas aconteceram justamente porque você viveu sua vida de qualquer jeito e aí as consequências vieram. A nossa vida é um amontoado de consequências, de decisões que nós tomamos lá atrás, e que a gente passou por cima delas e fez de conta que não tinha nada a ver. E às vezes o Senhor força a gente, que Ele forçou Jacó a voltar 40 anos da nossa vida, tratar lá atrás coisas que aconteceram, tratar e estar atentos hoje, ao nosso coração hoje, vivendo em santidade na presença de Deus. Grandes desafios de Deus para nós, que vem através de uma profecia do Filho de Deus, Jesus Cristo, encarnado, que veio para nos libertar dos nossos pecados, para nos ajudar a viver em santidade na presença de Deus todos os dias e para servirmos a Deus com alegria, sem temor nenhum no coração. Baixe sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Pergunte para você mesmo, pergunte para o seu coração. Eu gosto de usar essa expressão porque ela aponta para uma reflexão da alma. Eu acredito, irmãos, que todos nós precisamos dessa reflexão. Estamos vivendo em santidade, irmãos? Nós estamos falando de um programa de Natal, nós não estamos falando de uma igreja que está crescendo e se estruturando, nós estamos falando das nossas vidas. Talvez essas coisas todas possam acontecer até a revelia da nossa própria convicção. Olha para Deus nessa manhã, e se você olha para o seu coração e você sente assim: puxa, eu gostaria hoje de que o Senhor me ajudasse a rever essa questão da santidade dentro de mim. Eu quero viver uma vida mais santificada diante do Senhor. E por causa dessa vida santificada, eu quero frutificar mais para Deus também e servir a Deus todos os dias da minha vida. Se esse é o seu desejo, eu queria orar com você. Eu queria que você ficasse de pé onde você estiver e dissesse: Deus, é isso que eu quero, em nome de Jesus. Para minha vida, para minha história, para minha família, é isso que eu quero. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho uma agenda tão apertada, eu tenho tantos compromissos, eu tenho tanta pressão, eu tenho tanta coisa acontecendo ao redor de mim, coisas difíceis que estão acontecendo. Mas, Senhor, eu quero voltar para o Senhor. Eu não estou contente, Senhor, em viver a vida de santidade como eu estou vivendo. Eu quero melhorar. Você acha que você deve melhorar? Então, fica de pé diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero melhorar, em nome de Jesus. Quero melhorar meu coração, quero melhorar meu comportamento, quero melhorar meu testemunho cristão. Eu quero melhorar, Senhor. Diga isso para Deus nesse momento, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra, que é um confronto para o nosso coração, mas vem de uma forma tão suave, tão penetrante, tão amorosa. O Senhor nos deixa convictos do quanto necessitamos caminhar na direção do Senhor, consagrar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento. Senhor, o Senhor sabe que nós facilmente nos distraímos neste mundo, no meio de tantas possibilidades que nos cercam, no meio de tantos sons que gritam ao redor de nós, que estrondam o nosso pensamento. O Senhor sabe que às vezes nós andamos ansiosos em relação a esta vida, querendo soluções para os nossos problemas. Às vezes nós nem entendemos o que é que está acontecendo.
e não percebemos, deixamos de perceber que o Senhor saqueou o inferno e nos deu o maior presente do céu, que é Jesus. É uma bênção, Senhor, saber que nós somos alcançados pelo nosso Redentor, que nós somos amados por Ele, que nós fomos encontrados no meio dos nossos pecados, no lamaçal, e o Senhor estendeu a mão e nos retirou daquele lugar e transformou a nossa história. Senhor, louvado seja o teu nome. Agora nos permita viver em santidade na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, em santidade e em justiça. E nos permita servir ao Senhor com temor no coração. Nós queremos frutificar para a Tua glória, para a Tua honra. Nós queremos trabalhar, não porque nós queremos ter um bom senso de realização, ou porque nós temos um senso de dever e de responsabilidade, queremos ver todas as coisas organizadas. Não é só por isso. Nós queremos verdadeiramente fazer tudo o que fazemos para a glória do Senhor, para o Senhor, dando o melhor de nós, de tudo aquilo que nós temos e somos. Nós queremos dar ao Senhor, porque o Senhor se deu por nós na cruz do Calvário, Senhor. Então nos ajuda a amar essa verdade, nos ajuda a amar a Tua palavra, nos ajuda a amar de coração a Tua verdade, Senhor, e vivê-la com intensidade na nossa alma, e que nada brilhe os nossos olhos mais neste mundo do que viver uma vida que glorifica o Teu nome aqui, Senhor. Guarda o Teu povo, Senhor. Nós oramos ao Senhor pela nossa igreja. Guarda os nossos corações. Guarda-nos, Senhor, de pecar contra o Senhor. Guarda-nos, ó Deus, de ficarmos alegres e distraídos com o crescimento e com realizações e com programações, e deixarmos de ter uma percepção clara da santidade do Senhor vivida dentro de nós. Eu oro ao Senhor por tudo que vai ser feito na praça hoje. Senhor, cerca aquele lugar com a Tua presença em nome de Jesus. Cerca, Senhor, aquele lugar. Cerca, Senhor, não só a nossa equipe inteira que vai estar trabalhando, mas até mesmo os trabalhadores que são ali, que não têm uma experiência com o Senhor. Pai, que eles sejam tocados pela Tua verdade naquele lugar, Senhor. Que mesmo estando empenhados em ligar os equipamentos, em acender as luzes ou fazer qualquer outra coisa, ainda assim eles estejam atentos à mensagem, e a mensagem encontre eco nos seus corações. Nós oramos pelas pessoas que vão estar presentes, oramos por aqueles que vão estar passando a pé, de carro, de motocicleta, por aqueles que vão estar nas janelas. Senhor, que a Tua mensagem possa ecoar e a voz do Teu Espírito chegue ao coração das pessoas. Senhor, que o inimigo das nossas almas não tenha poder de bloquear a Tua mensagem e de impedir que ela chegue onde o Senhor deseja que ela chegue, Senhor. Eu oro ao Senhor por aqueles que vão estar nas barracas, com música alta, disputando conosco. Senhor, de alguma maneira, que a Tua palavra chegue ao coração das pessoas, chegue aos ouvidos delas, Senhor. Nós consagramos todo aquele trabalho ao Senhor. Se o Senhor for conosco, nós sabemos que um testemunho poderoso do Teu Evangelho será entregue a estas vidas, mas se o Senhor não estiver conosco, não nos permita nem chegar lá. Mais do que fazer alguma coisa, nós desejamos a Tua presença naquele lugar, Senhor, porque eu sei que se o Senhor estiver ali presente, haverá um impacto profundo na vida de cada pessoa que vai nos ouvir. Nós cremos nisso, Senhor, e consagramos ao Senhor o nosso coração, o nosso pensamento, tudo aquilo que vamos fazer naquela praça, nós consagramos ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, que o Senhor use as nossas vidas. Nós queremos hoje nos posicionar ali, verdadeiramente, como servos de Cristo Jesus. Para isso, vá diante de nós e nos abençoa. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua presença naquele lugar. Abençoa os meus irmãos aqui presentes nesta manhã, que o desejo do nosso coração se cumpra, que nós possamos viver em santidade e servir ao Senhor sem temor no coração. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus amados. Vamos em paz. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos, cheguem cedo lá, cheguem em torno de 6 horas da tarde, para que nós possamos estar atendendo as pessoas, distribuindo folhetos e vendo se há alguma necessidade para a nossa equipe. Se aproxime e veja se as pessoas precisam de você. Vamos em paz, Deus os abençoe e até logo mais à noite.